Bem-vindos, madridistas! Como vocês estão? Eu já estava com vontade de fazer um vídeo só sobre o Real Madrid, porque, claro, e eu já avisei, neste Mundial, tanto compromisso que eu tenho com a televisão na qual estou trabalhando. Na viagem de ontem para Houston e poder assistir ao jogo em um lugar absolutamente privilegiado, através de uma marca que me permitiu estar lá e, logicamente, cumprir com os compromissos com essa marca, etc. Pois bem, fiquei algumas horas sem fazer o vídeo. Recomendo que vocês assistam ao último, por sinal, que é a coletânea de tudo o que vivi ontem em Houston. Essa partida histórica de Cristiano que depois me chama muito a atenção. Que esse tipo de vídeo, embora muita gente me peça, não, faça mais vídeos desses, na rua, indo a um lugar, indo a outro, mais do que esse tipo de vídeo que eu faço, pois, sentado aqui, tranquilo, comentando o contexto e a jogada, pois, depois. São esses que é curioso. Não é uma reclamação, é simplesmente que são os que menos são vistos. Me chama a atenção, mas... Bom, está claro que muitos dos que acompanham o canal e tal são muito pró-cristiano, então olha, vocês me agradeceram e é isso que eu levo comigo. Como eu disse, é isso, eu estava em Dallas, fui para Houston e tal, e no dia, que não é qualquer coisa, hoje de manhã, o programa de televisão, etc. Por isso me custou um pouco voltar aqui para o canal, com este vídeo em que, já digo, estou com vontade de comentar, entre outras coisas, isso, o caso do Vinícius. O caso do Vinícius, pessoal, não parece nada bom, realmente não parece bom. Quem está dizendo isso é Ramon Álvares Dimon. Vamos lá, vou começar pelo caso do Vinícius, porque eu ia começar pelo caso do Mourinho, mas vou começar pelo caso do Vinícius. Ramon diz o seguinte: no Real Madrid, a sensação é que a renovação do Vinícius está cada vez mais improvável. Florentino poderia aceitar as exigências econômicas do brasileiro, mas neste momento essa não é a decisão. No clube, eles suspeitam que pode aparecer um time neste verão que possa oferecer uma saída para o jogador. Nada está 100% decidido. Ainda restam conversas pendentes, mas o clube já deu como certa a renovação várias vezes, e agora a sensação é diferente. Eu não sei com quem vamos nos deparar neste verão. Porque com o futebol que temos visto, com as janelas de transferências de verão que temos acompanhado, com situações em que parece que certos jogadores não vão sair e acabam indo embora. E você pensa, caramba, quando isso aconteceu? Lembrem-se do caso do Casemiro, né? Lembrem-se do caso do Ozil, lembrem-se do caso do Di Maria. Embora o Di Maria já dava para perceber um pouco meses antes. Concordo, Vinícius é outra história. Pelo que o Vinícius fez pelo Madrid, tínhamos carinho por aqueles jogadores, mas não mais que por outros. Casemiro foi uma instituição no Madrid, mas Vinícius é diferente. E principalmente pelo impacto que teria, caso ele saísse, pelo dinheiro que está envolvido, pelo que o Vinícius foi e é no Real Madrid. Mas eu, sinceramente, acho que se o Vinícius não quiser sair e quiser ser agente livre, o Madrid vai ter que engolir isso. E o Vinícius deve pensar, se lhe disserem que a oferta de renovação tem prazo de validade. Não, porque você tem que renovar. Se o Vinícius falar, o que é que eu tenho a ver? Se esse negócio de ser agente livre, vocês já fizeram com... É que o Madrid se beneficia desse tipo de situação. Com o Mbappé foi o primeiro e depois com vários outros jogadores também. Mas claro, quer dizer, um Álava da vida, um Rüdiger, enfim, um Konaté. Mas não são jogadores da dimensão nem do Mbappé, nem do Vinícius. E o Vinícius vai dizer, então eu quero fazer o mesmo. Eu quero que onde eu for, ou se eu quiser ir para o Real Madrid, olha, uma luva absurda, né? Mas com o Real Madrid, insisto. O Madrid, uma luva por renovação, vamos, não sei, coisas estranhas podem acontecer no futuro que eu acho que eles não querem, né? Vinícius quer tirar a maior fatia disso, claro, assim como Mbappé já fez. E virou uma moda, de pouco tempo para cá, a qual o Madrid se agarrou justamente para fazer isso com o francês. E Vinícius está no seu pleno direito de tentar fazer isso. Se quiserem vender, mas o brasileiro disser que não quer, também é arriscado. Querer ser agente livre porque pode acontecer uma lesão, pode acontecer, Deus me livre, principalmente. Ou seja, se Vinícius saísse do Madrid e nos deixasse com zero, né? Nada, ninguém deseja que algo assim aconteça.
Eu falo do ponto de vista de um jogador de futebol que faz isso, que é uma aposta arriscada. Mas muitos já se arriscaram, o próprio Mbappé se arriscou, e muito, e deu certo para ele. Ele recebe um salário no Real Madrid que foi colocado para que ninguém assim, no topo do elenco, mas não nos 30 e poucos milhões de salário, claro. Mas com a luva, aí passa dos 30 milhões, né? E Vinícius quer o mesmo. Se não for no Real Madrid, outro clube dará isso a ele, mas não neste verão. Ou seja, não neste verão, de tipo, vocês vão me vender e aí o dinheirão que vão pagar por mim fica com o Real Madrid. E eu não, sendo que daqui a 4 meses, vai dizer Vinícius em setembro, eu posso ficar com esse dinheiro, pô. Claro, esse é o ponto principal. E é assim que as coisas estão. Então a situação está feia. A situação está feia. Coloquem nos comentários o que vocês acham. Mourinho conta com Vinícius? Mas é claro, qualquer um no Madrid conta com Vinícius. Mas o destino quis que este ano fosse absolutamente diabólico nesse sentido. Bom, apareceu Mourinho, primeiras palavras de Mourinho, como treinador do Real Madrid, com o qual podia ter escolhido uma imagem mais atualizada, né? É o Mourinho clássico de quem lembramos desde 2013, eu acho. Bom, de 2010 a 2013, né? Quando esteve no Real Madrid. Não sei se essa é a última fase. Ainda não consigo acreditar, e muita gente também, que Mourinho volte ao Madrid. E a gente não dimensiona o que isso significa, porque estamos envolvidos com a Mundial e tal. Alguns vão dizer que já entenderam isso, talvez porque não ligam para a Mundial. Tudo bem, parabéns, mas às vezes penso, Mourinho de novo no Madrid, né? E fica, né, impactante. Então ele disse o seguinte, na Vanity Fair Portugal. Portugal, não nego que amo o Real Madrid, por isso volto, mas não guardo nenhum ressentimento contra o Barcelona, simplesmente gosto de jogar contra eles, porque no futebol a gente se diverte jogando contra os melhores. Os melhores te fazem evoluir, disse Mourinho à Vanity Fair Portugal. Além disso, ele retorna ao Madrid em situação similar à da primeira vez. Com um vestiário que precisava ser revitalizado, com jogadores dos quais era preciso tirar o máximo, com um Barça. Este é pior do que aquele, mas com um Barça que já ganhou 2 campeonatos seguidos, etc. Ele diz, eu adorava jogar essas partidas. Bom, nesse caso, dirigir, né? Eu não assistia, eu jogava e eles me fascinavam, mas mesmo depois de tantos anos, quantas vezes eu encontrei pessoas na rua dizendo que o mundo parava por causa desses jogos? E já não é mais assim, ele diz. Ele vai se encarregar de fazer com que volte a ser assim por causa do impacto midiático, não é? Não é? As pessoas não assistem mais aos clássicos como antes, quando o mundo parava. Não era só Real Madrid e Barcelona, nem só a Espanha, certo? E é verdade, quando cheguei aos Estados Unidos em 2012, era uma febre, não é? Entre os hispanofalantes, não é? Naquela época vivíamos Mourinho Jazz Guardiola e Cristiano Jazz Messi, não é? Sinceramente, foi uma loucura. Acho que é um pouco como Nadal contra Federer ou Nadal contra Djokovic, embora agora o tênis tenha jovens promessas que o amam e lembram daqueles anos como algo especial. Aqueles clássicos também foram especiais. E ele termina dizendo, acho que as camisas brancas têm algo mágico, mas a verdade é que poderiam ser pretas, verdes ou azuis, e isso não mudaria nada, porque o que fez o Real Madrid ser o que é, ele diz. Porque o que fez o Real Madrid ser o que é a sua história. Não é sobre os grandes jogadores do Real Madrid, mas sim sobre o clube e seus títulos. É normal haver fases difíceis em que não vencem como todo campeão. E sempre há períodos em que é preciso construir e reconstruir. Aí vem Mourinho e diz, agora é a minha vez, e é por isso, basicamente, que me contratam. Hoje se fala muito sobre Enzo Fernandes, o argentino que ainda está no Chelsea. Essas são declarações de Marco Ucurella, hoje, há pouco na Rádio Marca. Enzo Fernandes é um grande jogador e amigo, me parabenizou pela contratação e espero que aconteça com o Madrid. Eu ficaria muito feliz. No Chelsea fomos muito felizes e ter a oportunidade de sermos contratados os dois no mesmo verão, pelo mesmo time, ou seja, pelo Real Madrid, tomara que tenhamos essa oportunidade, né? Ele disse, tomara que tenha sorte e se torne jogador do Real Madrid, ou seja, Marco Ucurella falou bem claro aqui.
Aliás, uma coisa. Antes de falar sobre o Enzo, acontece que a situação do Marco Cucurella desestabilizou e a do Grimaldo? Grande contratação do Atlético de Madrid, quase fechada. Isso não desestabiliza a seleção por algum motivo. O caso do Cucurella pelo Madrid sim, mas Grimaldo pelo Atlético e Victor Munhoz pelo Liverpool não. Essas coisas não, cara, estão sendo contratados por times e fazendo coisas normais no verão, mesmo estando no Mundial, mas o Madrid é imperdoável. Enfim, como eu disse, o caso do Enzo Fernandes. Já se fala muito que já existem contatos sérios e que a coisa está numa fase em que tem que estar. É que a contratação não é fácil e o dinheiro é pouco, são quantias enormes. Sempre digo isso. Recentemente fiz um vídeo afirmando que tudo aconteceria em breve, mas não foi exatamente assim. Eu disse isso porque alguém que entende muito, que sabe muito, me falou que aquilo ia ser rápido. Não aconteceu, mas o que está claro é que há contatos e que o Madrid apostou nele. Ele é o homem para o meio-campo. Eu tenho algumas pequenas dúvidas sobre o Enzo Fernandes. Me parece um grande jogador, mas é aquela coisa de que... E tomara que o Madrid venha e me faça calar a boca, porque não estou dizendo nada de ruim sobre ele, né? Mas enfim, que ele tire minhas dúvidas. E são essas dúvidas que eu tenho, porque o que precisa ser substituído é... Kroos e Modric? Se o jogador fosse como eles, que às vezes é muito difícil, né? Então você fica um pouco mais satisfeito? Sim. Enzo Fernandes é bom, mas ainda não vejo ele nesse nível. Pensávamos a mesma coisa sobre o Modric na época, né? Pensávamos a mesma coisa sobre o Modric na época, com certeza. Porque todos nós caímos nessa. Desde Barcelona, falaram verdadeiras barbaridades sobre o Modric e tal. Aquela coisa de chamar o Modric de peruca. Como era? Disseram que era uma contratação de meia boca ou algo assim. Não sei se, pessoal, estão me vendo meio... Minha imagem está travando ou algo assim. Desculpa por isso, porque isso de vez em quando falha mesmo. Não sei por quê. Espero que estejam me ouvindo bem e me vendo bem. Mesmo entre os madridistas em 2012, quando Mourinho o contratou, havia dúvidas sobre o croata. Veja a história que fez aqui. Espero que aconteça o mesmo com o argentino. Mas claro, aquilo não foi tanto dinheiro assim. Quanto custou o Modric? Não quero falar besteira agora, mas foi, vamos, enfim. É que tipo, foram 40, 50, 60 milhões? É que olha só o que esse cara deu pra gente na história do Real Madrid. No caso do Enzo, é que começamos com 120 milhões de euros. O Chelsea não vai querer menos porque já pagou isso pelo garoto. E claro, não só porque seja um jogador que a gente acha bom e vê jogando pela Argentina e pelo Chelsea. Caramba, é um grande meio-campista. É que o preço acaba atrapalhando ele aqui. Para que o torcedor considere que ele seja o cara. E ele vai ser. Algumas coisinhas sobre isto e já voltamos para a Copa do Mundo. Isso de Jude Bellingham. Porque veja, já disseram e olha, acho que não vou conseguir colocar o áudio de uma coisa do Cristiano. Vou contar no próximo vídeo, uma coisa do Cristiano. Mas começaram a dizer muitas imprecisões sobre certas coisas nas últimas horas. Sobre o Cristiano, como eu disse, como não podemos ouvir agora o áudio que o streamer me avisou aqui, com o qual faço os vídeos, que não podemos ouvir. Por algum motivo, digo que faremos isso no próximo. Isso sobre o Bellingham. Porque estão dizendo por que não mostraram o cartão vermelho para o Bellingham por cobrir a boca no jogo contra a Gana. Quando ele fez isso com um adversário, quando você vê isso e compara com o caso do Miguel Almirón, desculpa, não sei se estou compartilhando direito. Estou confuso. Você vê isso, mas não o caso do Miguel Almirón. Veja o caso do paraguaio, desculpa. Penso, foi o que disse outro dia. Como é que não vão expulsar uma estrela? Foi o que pensei. Não assisti Inglaterra x Gana. Mas é verdade que... Existem situações e situações.
E pelo que parece, é isso que diz a regra. Para mim, isso é uma besteira. Porque a lei já existe. Para mim, isso é uma besteira, sinceramente. Obrigado. Mas além disso, a regra é um pouco ambígua, ou seja, depende da interpretação do árbitro. Diz que os jogadores que cobrirem a boca ao confrontar um adversário poderão ser punidos com cartão vermelho. Portanto, essa conversa fica a critério da interpretação dos árbitros. Mas faço a seguinte pergunta. Se aqui o jogador de Gana, quando diz isso para Bellingham, tem mais má intenção. Ele aponta para o árbitro e Bellingham e diz: ele acabou de me dizer não sei o quê. Certo? Ou seja, não precisa nem dizer que foi insultado. Basta dizer: olha, ele está cobrindo a boca, fazendo parecer que estão discutindo, não importa o conteúdo do que ele possa ter dito. Expulsam Bellingham. Expulsaram ele, mas aqui estavam tranquilos. É bom que haja uma interpretação da regra, porque senão, enfim, vão acontecer situações surreais. É verdade que outro dia, entre o paraguaio Miguel Almiron e o jogador turco, não diziam coisas bonitas, e o turco logo apontou para ele. Aqui depende do outro. Se ele se sente, se ele quer sacanear quem cobre a boca, porque é um gesto muito instintivo que os jogadores vão ter que começar a mudar. Porque senão eles vão ter esses problemas. Mas aqui havia um bom clima entre eles. O árbitro interpreta. Além disso, o de Ganesh em nenhum momento vai agora com o árbitro, já era. Nem mesmo aqui o VAR poderia dizer, olha, ele cobriu a boca, porque existe essa parte interpretativa de se isso é feito em um contexto ou em outro. Mas enfim, é por isso que muita gente começou a falar tipo, estão favorecendo aqui a estrela, e isso vai acontecer, e isso vai acontecer. Mas esse não é o melhor exemplo. Justamente porque aqui não está acontecendo aquilo que deveria acontecer para que fosse passível de cartão vermelho, né? Um confronto. E está claro que não houve. Bom, pessoal, por aqui encerramos. Tudo de bom para vocês. Deixem um like se gostaram deste vídeo. Inscrevam-se no canal. Por favor, comentem, compartilhem. Hypeiem, por favor, que faz muito bem para o vídeo. E para o canal. E eu convido vocês. E vocês vão ver aqui no canto direito ou no canto esquerdo. Não, mas no canto direito, nesse caso tem que ir para cima, à direita ou para baixo. Um dos dois vídeos é sobre o Cristiano ontem em Houston e como a gente viveu isso. Deem uma olhada, por favor. E é isso, a gente se vê no próximo. Tchau, pessoal!